Hello people! Welcome! Seja bem-vindo aí à minha aula 11, minha aula 11 aí do curso de inglês mais fácil, curso básico, e hoje vamos falar de adjetivos, ensinando você a formar frases corretamente com os adjetivos em inglês. Pra você entender como funciona, quer entender tudo, é um minutinho só, aguarda a vinheta aí que você já vai saber tudo. Let's go then! Vamos lá então saber tudo de como funcionam os adjetivos e como que funcionam as frases em inglês usando os adjetivos. Mas a primeira coisa que eu preciso contar para você é o conceito, né? O adjetivo normalmente a gente aprende na escola que é uma qualidade, mas não é necessariamente uma qualidade, né? O adjetivo é uma característica, né? Mais fácil de falar do adjetivo é que ele é uma característica de alguma coisa. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, ó, red car. Ó que carro bonitão, né? Red, tá bom? Agora tem um outro carro aqui, já é um carro mais esquisitão, né? Mas continua sendo red car, carro vermelho. Bem, então o que acontece? Ele já é mais velhinho e tal, não sei o que, mas o que importa é a característica, né? O adjetivo é uma característica, não necessariamente positiva, né? Às vezes a gente confunde adjetivo com algo positivo, né? Beautiful, bonito, não necessariamente. A parede é branca, né? Então, white wall, tá? Então, parede branca, white wall. Carro vermelho, red car, né? O mais importante aqui no inglês, no caso, é saber que essa característica, ela vem antes do nome, do noun, né, que é substantivo em inglês, tá? Então o adjetivo ele vem antes, né? No português a gente fala carro vermelho. No inglês a gente fala vermelho para depois falar o carro, né? Então o adjetivo ele sempre vem antes do substantivo. Então o adjective ele vem antes do noun. Ele vem before the noun, antes do nome, certo? Então essa que é uma coisa importante para você sempre lembrar a respeito dos adjetivos, tá? Aqui, por exemplo, tem uma motocicleta. É uma motocicleta antiga, eu lembro. No meu tempo, que eu sou vintage, para não falar que eu sou velho, né? Vintage. Então eu lembro aí dessa motorcycle, dessa motocicleta retrô da Vespa, né? Na época a gente chamava de Vespa. E aí, então é uma motocicleta velha, old motorcycle. Então é uma característica da motocicleta, ela é antiga, tá? Então, repeat for me. Old motorcycle. E o carro vermelho? Red car. Boa. Bem, aqui uma bicicleta bonita, em inglês, beautiful bike. É bicicleta, viu? Não é a moça. A bicicleta bonita, beautiful bike. Legal, então, o adjetivo, a característica, vem antes do nome da coisa, do objeto ou da pessoa, né? Aqui o skate está quebrado, tá vendo? É uma característica, não é necessariamente positivo ou negativo, né? É uma característica, o skate está quebrado. Então essa característica vem antes. Então, broken skateboard. Repeat for me. Broken skateboard. Legal. Então skate quebrado, né? Então, skateboard. Então eu falo skate, tá tudo certo. Não. Se você falar skate, o pessoal de fora não vai saber que você está falando do skate, da prancha sobre rodas. Quando você falar skate, o pessoal vai achar que é esse aqui, ó. Roller skates. Patins. Patins pode ser chamado de roller skates ou só de skates, tá? Ou só de skate, no caso, patins no singular, skate, patins no plural, skates, tá? Então, se você falar patins, no plural, skates. Um patim, skate. Então, patim pode ser chamado de roller skate ou só de skates, tá? Então, o que acontece? Se você for lá para fora e falar, eu gosto de skate, a pessoa vai achar que você está falando, eu gosto de patins. Então, lá fora se fala skateboard, tá? E patins se fala roller skates ou só skates, tá? E aí uma característica desse patins, né? Ele não é aquele de rodas paralelas, ele é de rodas inline. Então, patins inline roller skates. Então, inline é a característica, ele vem antes, né? Inline roller skates. Legal? Bem, vamos para a próxima. Então, aqui nós temos um táxi que também
é chamado de cab, né? No inglês americano é chamado de cab e no inglês britânico é chamado de taxi, tá? Agora uma questão interessante, tá? É cab por quê? Porque a origem desse nome cab é a abreviação de cabriolet, que é français. Cabriolet seriam as antigas carroças, né? Aquelas carroças puxadas por aqueles cocheiros, né? E tal, né? Então, aqueles antigos cocheiros, que eram os antigos motoristas, né? Que puxavam os carros, levavam a realeza, normalmente o pessoal que tinha grana naquela época. Então, quando mudou para os carros motorizados, manteve-se o nome de cab, tá? Então, olha, só por essa origem do nome cab, táxi lá fora, vale o like aí, deixa o like no vídeo aí, meu, não esquece, já deixa o like aí. Bem, então vamos continuar para o próximo exemplo aqui, ó, ugly scooter, tá? Então, ugly é feio, scooter é aquela motinho? Não, patinete, scooter é patinete, tá? Então, o scooter que a gente fala aqui no Brasil, é aquela motinha e tal, na verdade veio do patinete, um patinete motorizado, né? Que foi chamado de scooter, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente chama de scooter, mas na verdade scooter é patinete, certo? Então, e o patinete feio, então, feio vem antes, ugly scooter. Não usa esse adjetivo contra cunhado, contra cunhada não, tá? Guarda aí pra você utilizar em situações mesmo, tá? Não é pra zoar o cunhado, a cunhada não, hein? Vamos lá. Bem, então, o interessante dos adjetivos é assim, né? O problema é quando tem mais que um, né? Quando tem mais que um adjetivo, eles têm uma certa ordem, tá? Então, eu peguei essa imagem aqui do site theenglishstudent.com, tá? .com é .com, é ponto em inglês. Então, o que acontece? Ele tá bem explicadinho, ó, falando da ordem, tá? Então, aqui, ó, o menorzinho aqui, o material, número 7, é o que vai estar mais perto do noun, do nome, tá? E o opinion, que é o number 1, é o que vai estar mais longe do nome, tá? Então, aqui é uma ordem de como vão ficar os adjetivos ou mais perto do nome ou mais distante. Então, aqui tem uma classificação interessante, falando que o que é mais fácil de mudar vai ficar mais distante do nome. O que é mais difícil vai ficar mais perto, tá? Então, por exemplo, aqui, material. Material é mais difícil de mudar, uma coisa que não vai mudar. Então, é plastic, é feito de plástico. Aqui você não pode mudar. Agora, opinião pode mudar. Então, você pode achar aquilo bonito, beautiful. Você pode achar aquilo feio, outra pessoa ugly, né? Então, pro mesmo objeto, às vezes pode mudar dependendo da pessoa, certo? Então, o que acontece? Como ele é mais fácil de mudar, ele fica mais longe, tá? E os que são mais difíceis de mudar ficam mais perto. Então, aqui a ordem, por exemplo, opinion. Aqui, por exemplo, tem beautiful, né? Um exemplo. Size, que é tamanho. Large, que seria grande, tá? Age, aqui young, né? Então, idade, jovem, né? Aqui tem shape, que é o tamanho, né? Ou a forma, na verdade, né? Aqui tá round, redondo, tá? É color, cor, tá? Brown, que seria marrom, tá? Origin, que seria a origem. Aqui tá British, que é britânico. E aqui tá material, wool, que seria lã, tá? Então aqui tá um escalonamento, mas ó, eu vou deixar isso daqui no meu PDF, tá? No meu PDF, tá? Gratuito, que tá aqui na descrição. Todas as aulas eu tô deixando um PDF feito com muito carinho por mim e pela minha editora Victoria, certo? E aí o que acontece? Você baixa aqui, vai na descrição gratuitamente, tá? E você tem acesso a tudo que eu tô falando aqui na aula, para você praticar mais, para você dar uma revisada, né? Porque eu acredito que apenas você escutando aqui de mim ou de outros YouTubers ou outros professores não é suficiente. Você tem que pôr um pouco a mão na massa, tem que praticar um pouco para você interiorizar isso na mente, né? Então, eu fiz algo para facilitar a vida para você, tá? PDFs para você praticar mais o que a gente está trabalhando aqui. Todas as aulas, né? Nós estamos na aula 11, todas as aulas têm PDFs, tá? Com exercícios para você praticar, tá? Então eu acho muito legal, algo que eu vi só acontecendo no exterior, que eu tô trazendo para cá. Bem, vamos lá. Então aqui tem um exemplo, né?
de uma frase. Por exemplo, a beautiful large round wooden table, né? Uma bonita, grande, redonda mesa de madeira, tá? Beautiful, bonita. Large, grande, round, redonda, wooden, de madeira, e table, mesa, tá? Então tem aqui na classificação, pedi para minha editora colocar, ó, tem primeiro, né, o mais longe é a opinião, beautiful, né? Depois entra o large, né, no tamanho, né, size. Depois entra no shape, na forma, round. Depois entra no material. O material é praticamente o mais próximo do nome, né? Tem aqui um outro exemplo que eu peguei também do livro Grammar in Use, tá? Da Cambridge. Olha eu dando fonte errada, que tô até com o livro aqui, ó, da Grammar in Use da Cambridge, né, que eu estava dando uma revisada antes de falar para vocês, para trazer exemplos. Então aqui, ó, tá falando que vem, ó, primeiro, how big, então, tamanho, né? Segundo, how old, né, a idade. Depois, what color, qual cor, né? Depois, where from, de onde, né? Então, what is it made of, né? Do que ele é feito? E depois o nome, né? Então, por exemplo, a tall young man, né? Um homem alto e jovem, tá? Big blue eyes, né? Grandes olhos azuis, né? Small black plastic bag, né? Então, uma pequena e preta bolsa plástica, né? Aqui, large wooden table, né? Uma grande mesa de madeira, né? An old Russian song, então, uma antiga canção russa, né? Que é a old white cotton shirt, né? Então, uma velha branca camiseta de cotton, né? Então perceba que o cotton é o material que está mais perto, né? Então aqui tem uma sequência bem legal. Dá uma revisada depois no PDF, tá? Para você conferir esses exemplos e praticar também. Mas ó, eu vou deixar exercício para você, fica tranquilo que eu vou deixar exercício. Ó, então aqui o primeiro exemplo, vou pegar aquele mesmo exemplo. It's a beautiful red bike. Tá? Então beautiful, ó lá, é opinião, ela vem primeiro. Então normalmente a opinião ela vem primeiro e depois vem outras características, tá? Então, normalmente vem uma opinião e depois vem algum fato em si, tá? Então, it's a beautiful red bike, né? É uma bonita bicicleta vermelha, tá? Vamos pro próximo. Ó, it's an old, ó, when, porque an antes de palavras começa com vogal, tá? Então, é uma velha vermelha motocicleta. Então, quer dizer, a idade vem antes da cor, né? Então, fica essa ordem, tá? Então, they are ugly big scooters. Eles são grandes, feios patinetes, né? Então, ugly, que é a opinião, vem antes de big, que seria o tamanho, size. Legal? Então, tem mais ou menos essa ordem, mas, ó, se você lembrar disso, a opinião, ela vem... Normalmente você não usa tantos adjetivos assim, né? Então, a opinião, ela vem sempre antes de uma característica mais fixa, né? Guarda essa informação, né? Uma opinião beautiful, ugly, tal, vem antes do material do que é feito, por exemplo, né? Então, guarda essa informação que aí vai ficar mais fácil, né? Normalmente, quando tem mais que um adjetivo, um deles é a opinião, por exemplo, ugly, e o outro é um fato, é big, ou red, no caso do outro exemplo, red bike. Então, quer dizer, primeiro a opinião, e depois o que está mais perto do nome é o fato, o material, a cor, o tamanho e tal. Legal? Bem, então aqui ó, tem alguns exemplos. Aí eu vou pedir para você usar o a ou when, tá? Então o a é antes, né? Já expliquei, o a é um ou uma. Eu vou usar antes de palavras que têm som de consoante. E o and vou usar antes de palavras que têm som de vogal, tá? E tem o is, que seria ou está, e o are, que são, estão, né? O are se usa, verbo to be que a gente usa normalmente no plural, e o is no singular, tá? Inclusive, eu falei sobre isso usando o verbo to be na aula passada, tá? Na aula 10, qualquer coisa você dá uma revisada lá. Então aqui você vai ter que usar. Então, algumas palavras, quando tiver no singular, eu tenho que usar o a ou an,
Quando tiver no plural, não precisa, tá? Quando tiver no plural, eu vou explicar para você depois como que a gente pode fazer. Mas no singular, você vai ter que usar o a ou o é. Se tiver no plural, você não precisa, tá? E você vai ter que usar o is ou o are. Vamos no primeiro aqui, ó. Vou te dar a primeira resposta. Depois as próximas você pode fazer e responder lá nos meus comentários que eu vou falar para você se respondeu certo ou não, beleza? Então aqui, ó. It is a yellow car. It is a yellow car. Porque Y, né, é uma consoante, tem som de consoante, tá? Então, it is a. Então aqui eu usei o is e o a. Legal? Agora os próximos é com você. Vou deixar com você para você tentar montar essas frases. E aí, usando os adjetivos que eu coloquei entre parênteses, ó, yellow, beautiful, old, new, old, fast, ó. Deixei um exemplo com 2 adjetivos aqui para você colocar a sua opinião. Legal? Bem, então é isso. Você vai poder colocar lá nos comentários do vídeo e eu vou botar para você se você acertou. E esse material eu já falei antes. Esse material inteiro, esses exercícios, estão nesse PDF que está aqui na descrição, que eu já comentei com você antes, tá? Então, para você praticar, para você desenvolver melhor, tem esses PDFs. Agora, se você quiser desenvolver mesmo, eu recomendo o curso de inglês com a gringa, com a Alessil Alvino, tá? Então, esse curso da Alessil, ele vem desde o básico, começa do básico e vai até o intermediário, avançado. Tem alguns bônus para inglês para viagens. E assim, ó, se você clicar no link, você não vai para a tela já de pagamento, não. Fica tranquilo. Entra lá, você vai para o site da Alessil. Aí você vai ver todas as informações, quais as aulas que tem no módulo básico, quais as aulas que tem no módulo intermediário, no módulo avançado. Você vai ver lá depoimentos de pessoas que já fizeram o curso. Você vai ter todas as informações lá. E é muito barato, parcelas de menos de R$30. Então, se você gostar do que você viu, o que acontece? Você vai clicar lá em comprar, é pela Hotmart, que é uma plataforma bem conhecida de cursos online, a mais conhecida, e aí você vai poder parcelar em até 12 vezes de 29 e pouquinho, muito barato, certo? Aí o que acontece? Você vai lá, quando você vai comprar o curso, vai acontecer o quê? Vai aparecer para mim o seu contato, aí eu vou mandar para você o meu WhatsApp para você tirar todas as dúvidas comigo. Então, você comprando o curso aqui pelo meu link, você vai ter o meu suporte. Além do suporte do curso da Alessil, além do suporte da equipe dela, você vai ter o suporte comigo também. Então, você pode tirar dúvidas. Se quiser, eu mando mais exercícios para você. Se está com dúvida de alguma coisa, eu te mando mais exercícios. Às vezes, alguma dúvida que é mais relacionada com o português, não tanto com o inglês, né? Então, às vezes, essa dúvida da relação do português com o inglês, é melhor falar comigo, que eu sou professor de português também. Né? Agora, alguma dúvida mais específica, precisa falar com alguém que é nativo no inglês, aí a Alessil é nativa no inglês, né? Ela aprendeu o inglês primeiro para depois aprender o português, ou ao contrário. Eu aprendi o português primeiro para depois aprender o inglês. Tá? Então, quer dizer, você vai ter uma solução completa para realmente você se desenvolver legal. Combinado? Bem, espero que você tenha gostado dessa aula aí. Se gostou, por favor, curta. Pode compartilhar com quem você quiser. Aquele seu amigo que está enferrujadão no inglês, que viu já alguma coisa, mas não lembra mais. Ou aquela pessoa que quer começar do zero mesmo, sabe? Que nunca conseguiu aprender legal. Eu aqui eu comecei do básico, do básico, do básico. Certo? Só que tem alguns conceitos muito interessantes, como eu falei para você, como você montar frases, né? Então esse curso não é montado só para você aprender vocabulário, aprender palavras soltas. Todas as aulas a gente vai aprendendo como você monta frases que você vai usar realmente, tá? Numa vida real, numa viagem aí, numa empresa que você for trabalhar, em qualquer situação, você já está aprendendo uma base que vai servir para depois todas as outras, né? Então você está aprendendo como formar uma frase para uma determinada situação, às vezes essa frase cabe em várias outras, né? Então você entendendo a estrutura, fica bem mais fácil. Então eu espero que você esteja gostando aí e te vejo nos próximos vídeos. Ó, não perca essa série que tá sensacional, hein? See ya!